Dona Maria compra frutas fresquinhas na quitanda do seu Mário. Já o seu Mário gosta de tomar um sorvetinho lá no seu Carlos, que não perde uma boa promoção na loja da Carminha. Mas a Dona Carminha, que de boba não tem nada, gosta de dar uma volta pelo calçadão e comer o cachorro quente do seu Antenor, que aproveita quando dá uma folguinha para tomar aquele cafezinho lá na Dona Maria. Lembra dela? E assim, o dinheiro do osasquense circula por Osasco, gerando emprego e renda e garantindo serviços essenciais, como educação, saúde, segurança, limpeza. Ajude sua cidade, ajude o comércio local. Quem vive em Osasco, compre em Osasco. Prefeitura de Osasco. Nossa gente, nosso maior orgulho. Olá, bom dia, 11 horas 10 minutos e nós estamos chegando com o nosso Giro da Manhã, direto dos estúdios do Giroplay. 10 minutinhos atrasados, mas nós estamos aqui ao vivo com você nesta quarta-feira, 20 de maio de 2020. Hoje sim é quarta-feira, ontem terça-feira eu falando, né, hoje quarta-feira, e ninguém me corrigiu, porque todo mundo queria que fosse realmente quarta-feira. O povo é esperto aqui, viu? Olha, mais uma vez, bom dia para você que nos assiste, que nos acompanha. Sejam bem-vindos à nossa programação. O Giro da Manhã está no ar e ao meu lado, ela, nossa queridíssima Vanessa Dainese. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que acompanham a transmissão de mais um Giro Play Manhã. Com bastante informações, né, lá de Brasília e da região. Bastante informação aí, Vanessa Dainese traz pra gente nesta manhã de quarta-feira. E hoje nós vamos falar sobre os conflitos nos condomínios durante a quarentena. Será, Vanessa Dainese, que tem conflito em condomínios nessa quarentena ou está todo mundo em paz, tranquilo, com o isolamento que a gente vem vivendo? O que você acha, hein? Olha, eu acho que deve estar sendo um pouquinho complicado, né? Dentro de casa, a gente que mora numa casa já está difícil, imagina num condomínio com um pouco mais de restrições, não é? Né? Não deve estar sendo fácil. Pois é. E para falar sobre esse assunto, nós vamos ter a participação do Dr. Diego Gomes, que é advogado aí e vai falar sobre esse tema. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, Adriano. Bom dia, Vanessa. É um prazer aí, agradeço a deferência de vocês, aproveitando o ensejo também para parabenizar o Giro pelo trabalho que vem fazendo na região, inovando com essas questões aí digitais. Meus agradecimentos. Tá certo, nós que agradecemos o doutor por ter tirado um tempo para falar conosco aqui, esclarecer os nossos telespectadores, internautas, o pessoal que nos acompanha. Lembrando que você que está nos assistindo pode participar. Se você está nos assistindo aí através das plataformas digitais, das redes sociais, é importante, ou também, né, pelo canal 23, operadora Megabit Telecom, pela Rede Smart de Comunicação, é importante que você assista pela página do Jornal Giro no Facebook. Então entra lá no Facebook, coloca no campo de pesquisa Jornal Giro SA, clica, curte e nos assista por lá. Aí você pode fazer sua pergunta, mandar sugestões, fazer crítica, mandar bom dia, o que você quiser, que aqui quem manda é você. E aí a gente coloca no ar aqui o seu comentário, se você tiver alguma pergunta para o doutor Diego, a gente também faz aqui no ar. O importante é você participar. Vanessa Dainese, pode dar início então aí à nossa entrevista de hoje. Bom, então mais uma vez dar bom dia, né, a todos e bom dia ao Dr. Diego, agradecer pela participação dele aqui no Giroplay Manhã e já começo com uma pergunta sobre o que mais afetou aí os condomínios nesse período de quarentena, principalmente no âmbito jurídico, né? O que teve aí o que afetou as relações nessa questão jurídica nos condomínios? Vanessa, o que a gente já pode dizer de plano, né? É que muitas verdades que nós tínhamos como supremas dentro dos condomínios, elas foram flexibilizadas em razão dessa situação extraordinária, né? Eu repito muito quando escrevo, quando falo, que assim, situações extraordinárias exigem condutas extraordinárias. E muitas vezes a gente vai esbarrar em algum direito ou outro ali e o síndico principalmente está sendo aí brinco que hoje ele é um patriota condominial. Por quê? Porque ele está tendo que tomar atitudes
a cada hora a questão mudando e tendo que fazer, sopesar essa ambivalência, né, dentro do condomínio para falar, olha, isso pode e aquilo não pode, né? Num primeiro momento, hoje a coisa já está um pouco mais sedimentada. Claro que os conflitos, até por conta do lapso temporal que as pessoas estão dentro de casa, tá chegando muitas vezes num limite, coisas que a gente não estava vivenciando no início. Mas direto aí respondendo a sua pergunta, primeira coisa, fechamento de áreas comuns, né? Este foi um ponto que o síndico, olha, era uma recomendação ou era uma obrigatoriedade? Desde o início, hoje isso já está um pouco mais pacífico, mas o fechamento da área comum ela é imperioso. Por quê? Porque não há sentido você permitir uma série de coisas no momento que a gente está com restrição social, né? Então, essa questão do isolamento. Então, a primeira situação foi realmente o fechamento de áreas comuns, seja o play, seja a piscina, seja a academia, enfim, e por aí vai a proibição de festas, entradas no condomínio de obras que foram paralisadas, tanto obras nas áreas comuns quanto obras nas áreas privativas. E hoje a gente tem uma novidade aqui, ontem inclusive, muitas coisas agora, o síndico estava se socorrendo, né, simplesmente de entendimentos e baseado no que dispõe o Código Civil, em questões interpretativas, para fazer essas proibições. E hoje, especificamente hoje, na verdade ontem, mas hoje já está indo potencialmente para a sanção presidencial, um projeto de lei com 3 artiguinhos, basicamente, que é um projeto que dispõe sobre o regime jurídico emergencial. Ele é de autoria do senador Antônio Anastasia, ele já tinha sido aprovado pelo Senado, foi para a Câmara, ficou na Câmara e saiu ontem, né? Foi para o Senado e foi aprovado ontem pelo Senado e está indo agora para decreto presidencial, que justamente 3 artigos que vão nortear tudo isso que eu falei aqui: obra, festas e assembleias, né, em condomínios. Doutor, o senhor falou desse decreto presidencial que deve acontecer, né, dessa sanção presidencial, e essas medidas, então, até agora, que foram tomadas pelos síndicos, né, de restrições de áreas comuns, de regras até para uso do elevador, principalmente acho que acaba afetando mais quem mora em apartamento do que em condomínio de casas, né, acredito que são regras diferentes, mas essas mudanças, elas poderiam ser questionadas, ou elas, a legalidade delas poderiam ser questionadas, seriam legais ou não? Alguém poderia entrar com alguma ação e o síndico ser responsabilizado aí por algum ato, por alguma medida que adotou? Vanessa, é assim, entendo que o síndico, neste momento, ele tinha 2 fatores. Ele tinha o fator biomédico, né, e tinha o fator jurídico para adotar estas decisões. E até mesmo os decretos, né, que a gente vê aqui na nossa região, cada hora saindo uma questão. Então, entendo que o síndico não pode ser penalizado por esta ação. Por quê? Porque ele está tomando todas essas ações com base na supremacia do interesse público em detrimento do privado. Então, entendo que ele não pode ser responsabilizado por isso. Eu brinco com os síndicos, brinco não, que isso é sério, mas eu falo o seguinte, se você tiver que ser penalizado, que você seja penalizado pela ação, jamais pela omissão, nesse estado caótico, né, que jamais vivenciamos. Então, o síndico, sim, ele tem que se posicionar, né, e não recomendar, adotar medidas em colegiado com o seu conselho para, assim, aplicar estas restrições. Baseado também na questão da função da propriedade e até mesmo na salubridade que está lá na saúde, na própria Constituição Federal. E muitas decisões, você disse, Vanessa, não é que assim, ele poderia ser questionado. Tivemos várias decisões da Corte Paulista aqui, questionando algumas medidas que foram tomadas por síndicos, seja por proibição de obra, seja por uma medida que ele tomou em colegiado, porque as pessoas falam, olha, onde está escrito isso? Por que não pode fazer isso? A questão das máscaras também, que a gente vai falar um pouquinho agora. O síndico não poderia impor a questão de máscaras. Não, ele pode impor, porque naquele tecido condominial, o síndico, ele é o prefeito, ele é o presidente, ele é, com todo respeito, o juiz ali juntamente com o seu colegiado e com o seu público em específico, aquele condomínio. Então ele tem a autonomia
para decidir e regrar algumas situações. Claro, não pode ter abuso, né? Porque o abuso, ele será responsabilizado por isso. Mas tudo que os síndicos estão praticando, eles estão indo diametralmente em sentido igual àquilo que está sendo aplicado aí fora. Então o síndico entende que ele não pode responder por essas medidas que estão sendo adotadas em razão da supremacia do interesse público sobre o privado. E aí dá para ficar falando, eu não quero me estender aqui com tecnicismo exacerbado, sem efeito prático. Mas o síndico entende que ele tem esses poderes sim. E agora com esse projeto de lei, vem ratificar aquilo que já estava sendo feito na prática. Que agora vai ter, né? O senhor falou sobre essa questão do uso das máscaras. A gente vê que até a população, às vezes, na rua, acaba não utilizando, ou tem resistência até para entrar no supermercado, não quer utilizar. A gente já viu vídeos aí de conflitos, né, para que a pessoa utilize a máscara, né? Houve muita dificuldade, o senhor que é especialista nessa área, da implantação, da aceitação por parte dos condôminos do uso da máscara, que é uma medida totalmente de segurança, porque às vezes a pessoa está ali, é o condomínio onde ele mora, é a casa dele, ele acha, aqui eu não preciso utilizar, né? Quais foram as dificuldades assim, relatadas nessa questão dessas ferramentas que protegem não só a pessoa, mas também o próximo? Então, Vanessa, perfeita a sua análise. Estamos tendo, porque agora alguns decretos, principalmente aqui da região, nós tivemos alguns decretos recentes, né, para a utilização de máscaras em via pública, enfim. E aí, em comércios, e aí começou aquela questão, olha, será necessário ou não? E quando foi a primeira pergunta. Então, entendo sim, primeiro por uma questão, jogando todo o juridiquês de lado, tá? Primeiro é uma questão, gente, de empatia, né? Já começa por aí. É uma questão de saúde pública, é uma questão que muitos pregam, acho que isso já está mais do que claro, que seria até uma vacina, com todo respeito, aspas, natural em razão disso, de forma a minimizar esses impactos. Então, ora, gente, se a gente aplica aquilo que é lá fora para proteger o nosso seio familiar, por que não praticar isso dentro de casa? Né? Até porque nós temos decretos que dão suporte a isso. Nós temos critérios médicos que dão suporte a isso. E digo mais, o próprio Código Civil, Vanessa, ele diz, quando ele fala sobre os condôminos, tá? Ele trata da matéria, ele fala que o condômino ele tem que usar a propriedade de forma a não causar prejuízos, né? É a função social da propriedade e ele também, a questão da salubridade está ligado a isso. Então, síndico, você pode sim exigir a máscara, a utilização de máscaras nas áreas comuns. Até porque não tem sentido a gente criar um monte de medidas restritivas e deixar aberto outras situações que não vêm em consonância com a salubridade, que é o que se busca isso, que é a questão da vida. Então, síndico, você pode tomar essa atitude baseado tanto nos decretos, tanto no Código Civil, como nas questões da própria Constituição Federal. Então, é possível. E o conflito nasce, tudo é comunicação em condomínio. Então, o que é importante? Que o condomínio faça uma circular, diga que será necessário isso, inclusive para aquelas pessoas que adentram a unidade, sob pena da obstacularização da entrada dessas pessoas no condomínio. Obviamente que vai gerar um conflito, mas a grande maioria, posso lhe dizer, que está respeitando isso. E no caso de não cumprir, né, do condomínio não cumprir, cabe alguma punição? É a punição estabelecida agora pelos decretos feitos pelos prefeitos e pelo governador? Ou pode ter algo instituído pelo síndico, ter uma regra específica para aquele condomínio, uma punição diferente para aquele condomínio? Vanessa, o condomínio tem que seguir uma cartilha, que é a convenção condominial. Não, sobre a minha ótica, o síndico não vai poder se socorrer de uma questão pública para aplicar no condomínio, quando eu digo com relação à sanção. Mas a próprio regulamento interno, que são aquelas normas que, né, eu tenho normas
fechadas e tenho normas abertas ali dentro, que o síndico poderá se socorrer para aplicar aquela sanção ao condômino que vai estar ali na cartilha do condomínio. E se assim não o tiver, também tem o Código Civil, que tem 2 artigos ali que fala que aquele que reiteradamente não cumprir os seus deveres poderá ser aplicado a multa de até o quíntuplo da cota condominial, e até mesmo aquele condômino com atitudes antissociais poderá ser penalizado pelo décuplo da cota condominial. Então o síndico ele tem fontes para beber, tanto o síndico quanto o presidente de associações, porque muitas vezes a gente fala em condomínios, mas nós temos as associações, né? E nessas associações também o síndico ele pode se socorrer, o síndico no condomínio, o presidente da associação, ele pode se socorrer. Na associação é um pouco mais fácil até, porque ela é híbrida, né? Eu tenho áreas públicas dentro dessas associações. Então, me parece muito claro que ele poderá, sim, em caso de associações, invocar, inclusive, as penalidades previstas tanto no regimento quanto no decreto, e no caso do condomínio, ele deve se socorrer da convenção condominial e Código Civil para aplicar essas sanções, e fora a questão da ação propriamente dita, porque agora a gente está falando de uma penalidade pecuniária, mas fora isso, o síndico pode adotar outras medidas, inclusive judiciais. Tivemos um caso agora recente, se eu salvo me engano foi em Ponta Porã, onde o juiz inclusive implementou o uso de uma tornozeleira, olha o extremo, em uma pessoa que estava descumprindo regras, sabendo que estava infectada com o Covid-19. Cara, é responsabilidade, né? Vanessa. Doutor, deixa eu só te fazer uma pergunta, doutor. O senhor falou da questão das obras, né? Algumas vezes o senhor citou essa palavra. E a gente sabe que um dos grandes conflitos hoje é a questão de obras. Muitas pessoas estão trabalhando no home office e às vezes o vizinho do lado está fazendo uma obra que ocasiona muito barulho. Isso pode acontecer? Até qual é o limite de uma obra prevista nesse período? Ou o recomendado é não se fazer nenhum tipo de obras nesse momento de quarentena? No momento de quarentena, o que acontece? Muitos condôminos, aliás, até porque pelo decreto, né, se você ler, né, principalmente obra civil está liberada. Então muita gente se apega a esta questão do decreto para falar, olha, eu vou fazer obra. Obra em condomínio, só a questão emergencial e a questão extremamente necessária. Não sendo isso, até para não gerar mais conflito, porque eu tenho ambivalência, eu tenho forças ali, né? Falando, olha, qual direito? Eu tenho direito à propriedade, eu tenho direito ao sossego, eu tenho direito ao trabalho. Então, imagine o síndico no meio de tudo isso, né? Tendo que ser ali polivalente, tendo que ser, né, ele tem que ser ali um mediador e ao mesmo tempo um julgador de determinadas questões e com o risco daquilo que a gente falou, de imputarem responsabilidades a ele. Respondendo diretamente sua pergunta, obra hoje em condomínio, somente as emergenciais e aquelas de caráter extremamente necessário. E os síndicos estavam justamente se apegando a essas questões para decretar, com tudo isso que eu falei, supremacia do interesse público, com relação aos barulhos, porque as pessoas estão em casa, geram conflitos, né? Naturalmente, você imagina um condomínio, ele com a taxa de habitabilidade baixa, ele já cerne ali para algumas discussões. Imagine as pessoas trabalhando e nesse cenário. Então, obra, somente tanto a obra na unidade como nas áreas comuns, somente aquelas que forem extremamente essenciais, né, de caráter estrutural, enfim, o síndico tem que analisar com base nessa casuística, caso contrário as obras estão proibidas. E agora, esse projeto de lei, né, ele é muito claro que foi aprovado agora e vai para a sanção presidencial, e ele traz lá no seu artigo, deixando, né, muito claro que cabe ao síndico, né, restringir ou proibir as realizações de reuniões, festividades, enfim, uma série de coisas. E aí ele fala assim, não se aplicam as restrições e proibições contidas neste artigo para caso do atendimento médico, olha aqui, Vanessa, obras de natureza estrutural ou realização de benfeitorias necessárias. Então isso vem em consonância para dar mais legitimidade para aquelas medidas que já estavam sendo aplicadas e referendadas, inclusive pela Corte Paulista. Então, obra somente a essencial e emergencial.
Ok. Se tinha alguma pergunta aí do estúdio, Adriano? Tenho, Vanessa. Na verdade, as pessoas estão aqui interagindo de uma forma espetacular. Tem muitos comentários, depois eu vou esperar a produção me passar perguntas, mas para fazer com que o pessoal interaja aqui com a gente, né, para ficar feliz aí que estão assistindo a gente, deixa eu falar aqui alguns nomes aqui, né? O Silvio Levi, parabéns pela entrevista e a escolha do entrevistado. Rodrigo Rafael, excelente. Cibele Souza, bom dia, Diego, tudo bem? Isso aqui é uma pergunta, depois a produção passa para a gente. André Deganello, sucesso. Helene Bruno, ótimo trabalho. Isabela, também aqui desejando bom dia. André, Juliana, Cauã, Rodrigo, Helene, Cássia, Fernando. Deixa eu falar o nome aqui deles, primeiro nome, para a gente ganhar tempo. Fernando Reis também, todos eles desejando aí um bom dia para a gente e falando muito bem do seu trabalho, viu, doutor? Tem muitos amigos aí, viu? Então, assim, alguns síndicos, né? Agradeço aí, é uma matéria que ela é pulsante, né? O direito condominial, ele hoje está presente na vida de todo mundo, né? Todo mundo tem uma questão a ser tratada sempre junto ao condomínio, porque, na verdade, é onde moramos, né? Onde criamos laços. Então, é muito importante esta matéria hoje. São 15 anos aí militando, desde a época de estagiário a advogado, nessa área que eu sou apaixonado e tento aí, às vezes, não é só técnica, a gente tem que ter bom senso e agir muitas vezes de forma cirúrgica com esses parceiros que aí estão. Cleide, Lúcia, Roberto, enfim, o pessoal, Ezequiel, Maria Adriana, Wagner, pessoal aqui participando ativamente aqui. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, como tem algumas perguntas aqui, a nossa produção passa para mim daqui a pouquinho, e assim que a gente terminar as perguntas, aí a Vanessa da Inés terminar as perguntas da pauta, né, da entrevista, a gente abre para responder perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo. A comunicação é uma arte, né, Vanessa? Tantos elogios, mas também o doutor fala bem desse jeito, né? Quem não se comunica se trumbica, e isso ele faz perfeitamente aí, né? Verdade. Chacrinha. Vamos lá, Vanessa, pode dar sequência à entrevista. Doutor, o senhor citou também alguns minutos atrás sobre a questão dos infectados, né, do rapaz que estava infectado num dos condomínios. Como que o síndico deve agir ao saber de um caso de um infectado no condomínio? Quais as regras que ele deve estabelecer ou quais comunicados ele deve passar para o restante dos moradores do condomínio? Vanessa, o Adriano falou ali comunicação em condomínio, né? Curta e grossa e assertiva, né? Grossa, muitas vezes, os comunicados, essa questão tem, porque assim, você imagina, você pega uma torre, a hora que um síndico, vamos para o efeito prático da coisa, o síndico pega e fala, olha, temos aqui um infectado. Primeira coisa que não para de bombar nele é a questão, quem é, onde é, qual torre, por quê, não sei o quê, e aí começa toda aquela discussão, e nós temos, né, eu brinco, né, o César de teclados, os leões de teclado, que acabam aí trazendo uma exposição. Tivemos um caso agora recente de uma senhora, né, que ela foi até para a mídia, o próprio, salvo engano, foi o Fantástico que falou sobre isso, porque assim, ela, depois de ela ter passado por toda uma recuperação, né, chegou no condomínio, começou toda aquela questão e teve uma exposição. Então, assim, primeira coisa, vide o nosso caso do nosso presidente também, ele pode ou não pode mostrar os exames, é uma questão pública, não é uma questão pública. Então, primeira coisa, o que cabe ao síndico? Soube do caso, o condomínio tem o dever de comunicar, tá? Até nas convenções antigas, nós tínhamos lá uma questão que falava assim, de peste, olha, a peste. Eu falava, nossa, mas isso aqui é um desuso, nunca vai usar. Olha que coisa, né? A gente adapta hoje para a nossa pandemia. Então, primeira coisa, o síndico, sabendo de um caso, ele tem que comunicar toda a massa condominial a existência daquele caso de Covid. Feito isso, também os órgãos de epidemiologia e tomar as medidas, eventualmente, naquele andar, com relação às asepsias. A demonstração, a viralização de quem é a pessoa, isso não pode ocorrer, porque isso é um direito íntimo, é o direito da pessoa que já está sofrendo naquela oportunidade, então a exposição não pode acontecer. Inclusive, vide a questão aqui, até de uma questão pública que nós tivemos do nosso presidente, se era certo ou não quero entrar nessa discussão, mas
a questão daquele condômino, que nem é uma pessoa pública, não é nada, deixar isso claro. Então, quer dizer, o síndico não pode fazer isso guardando a imagem, a privacidade do condômino, mas deve sim comunicar toda a massa condominial a existência daquele caso de Covid. Doutor, uma das coisas mais polêmicas que eu acredito que tenha dentro de um condomínio são as reuniões, né, de condomínio, que devido a não poder ter aglomeração, alguns estão adotando aquelas videoconferências. Eu parece que vi algo que também regulamentou, né, essa reunião de condomínio de forma remota. Como que estão sendo, né? Já está regulamentada, ela pode acontecer, ela tem a mesma validade da reunião presencial na tomada de decisões? O que acontece? Eu estou morrendo de vontade de fazer assembleia de novo, porque eu fazia assembleia, você imagina, quase todo dia da semana, né? Ou dia sim, ou dia não. Então, primeira coisa, a gente que gosta de estar no condomínio, debater essas questões, estou morrendo de vontade de fazer uma assembleia, e os advogados do escritório, acredito que muitos que militam na área também, a gente falava, nossa, hoje tem assembleia, dependendo da situação, hoje a gente está morrendo de saudade, por quê? Porque é um momento que se decide, muitas vezes, é um lugar, né, que as pessoas tem ainda essa impressão que é só briga, que é só discussão. Não, mas muitas vezes ali são discussões hoje que decidem, que é o lugar, é a sede própria para decidir a vida do condomínio. Com relação à Assembleia Digital, nós estávamos agora em março, em um período que é o período que a gente fala de assembleia ordinária. É aquele momento onde a gente elege o síndico, aprova a conta e aprova o budget, né? A previsão orçamentária ali. Olha que momento importantíssimo do condomínio. É uma das assembleias mais importantes dentro da vida condominial. E justamente esta pandemia afetou neste momento. Então, muitos síndicos não conseguiram fazer assembleias, os mandatos dos síndicos estão expirados, né? E aí alguns entraram com ação, outro tem uma tese que não expira o prazo em razão dessa situação, e aí por aí vai. Assembleia digital. E sempre, agora esse momento vai ser para servir para quebrar algumas crenças. Por quê? Porque é a única forma, né, até como que a gente vai reunir todo mundo, vai debater. Só que eu tenho um problema jurídico, que o pessoal estava se debruçando sobre isso, que é a questão da não previsibilidade na convenção, da forma que isso deve ocorrer. Logo, alguns falam que a assembleia virtual, assembleia digital, enfim, ela não poderia ocorrer porque ela está afrontando uma questão da convenção condominial. Gente, ora, voltando à nossa situação, nós estamos, não destaco essa questão jurídica, que é importante, sim, porque já tivemos discussões no judiciário que anulou a assembleia lá atrás. Agora, nós, neste momento, nós estamos num estado extraordinário. E aí o condomínio fica acéfalo, ninguém faz nada, deixa correr, eu preciso aprovar. Então, este projeto, né, que é a lei, eu estou te falando, olha, são 3 artigos, mas que eu, particularmente, a gente vai utilizar muito. E ele fala, tá, da possibilidade da realização da assembleia de forma virtual. Então, assim, eu tinha situações que discutiam a regulamentação disso. Hoje eu tenho já essa lei que vai valer. Inclusive, os mandatos de síndicos que estão vencidos poderão, se der para esperar até o dia 30 de outubro, poderão ser postergados. Então, este momento vai ser uma quebra de crença. Eu brinco, antigamente, na minha época, eu jogava lá o Atari com o amiguinho do lado e achava que nada seria possível. Hoje a gente tem, né, o PlayStation, um joga do outro lado, temos jogos maravilhosos e não quero mais o Atari, né? Então, assim, a questão eu acho que, brincadeira à parte, eu acho que é extremamente importante esta quebra de crença. Claro que nós vamos ter que ter muito cuidado com as questões com a plataforma digital, como os votos serão colhidos, para que depois nós não tenhamos aí uma enxurrada no judiciário de questões anulando essas assembleias por falta de materialidade, de requisitos formais e materiais que comprovam a veracidade daquela assembleia feita por forma digital. Mas é possível, ainda mais agora, tomando algumas precauções. Doutor, para fechar aqui minha parte e deixar o Adriano fazer as perguntas do pessoal que está assistindo, eu queria saber como que fica a relação do pagamento do condomínio. A gente sabe que muitos trabalhadores, muitas pessoas que moram em condomínio também tiveram salários reduzidos ou estão sem emprego por causa da questão da quarentena, a atividade que exercia está suspensa temporariamente. Então, como que fica essa questão do pagamento? Existe algum embasamento para ele ser adiado ou o valor pode ser reduzido, já que as áreas
comuns, né, estão fechadas? Existe algum artigo, alguma lei que dê essa garantia para esse condômino? Vanessa, condomínio é vaquinha. É vaquinha, né? Condomínio, o que a gente faz? Eu tenho ali determinados serviços, eu preciso arrecadar para pagar. Não é uma relação de consumo, não é. Então, o que está ocorrendo? O fato é uma situação que atingiu o mundo, né? Então, o grande receio agora é a crescente da inadimplência dentro dos condomínios, mas lembrando, os outros condomínios continuam, a mão de obra, né, do condomínio representa 60% para cima. Então, você imagina que a mão de obra no condomínio, ela não foi reduzida, pelo contrário, por questões de asepsia, um monte de coisa, até a limpeza, muitas vezes ela foi aumentada para preservar aquela massa condominial. Né? Então, o que acontece? Muitos síndicos estão se debruçando sobre contratos, né, revendo algumas questões. Por exemplo, assessoria esportiva. Eu estou sem assessoria esportiva, logo eu tiro aquilo, consigo aplicar um desconto, eventualmente, na cota condominial e seguir desta forma. Eu tenho um rateio de obra, então, por hora, eu vou parar este rateio de obra. Os síndicos tomam uma decisão junto com o seu conselho, enfim, para aquela cobrança, para ajudar a minimizar o impacto. Agora, o condômino, com todo respeito a esta situação, invocar qualquer outra situação para não pagar a cota condominial, não pode, tá? Porque senão o condomínio, o que vai acontecer? Como que ele vai fazer frente às suas despesas? Inclusive, tem um outro projeto, esse sim, que eu, inclusive, já me posicionei veemente contra, que tem assim, o condomínio não vai poder aumentar, tem um projeto aí seguindo, dizendo que condomínio não vai poder aumentar se não tiver a deliberação de 2/3 dos condôminos. Gente, nem dando dinheiro em assembleia, a gente tem 2/3 de condôminos. Você imagine, numa situação extraordinária, como que o síndico vai ficar, estourou um cano, aconteceu qualquer coisa de relevância, de criticidade, isso não está vigorando ainda, não está vigendo. Mas tem esse projeto. Então, voltando à sua pergunta, não pode o condômino invocar, olha, não vou pagar isso, não vou pagar aquilo. O síndico, sim, a grande maioria, eles têm aí assumido, sentado, vendo algumas revisões de contrato, para ou não aumentar o condomínio, porque era um momento de aumento, olha só. Então, você não ter uma redução na taxa condominial, não significa que o síndico não está fazendo nada, que não foi feito um trabalho. Pelo contrário, ele fez um trabalho para não aumentar em razão de GPM, aumentos de contrato, então ele está tendo que revisitar, chamar fornecedor, tirar aquilo, e alguns estão conseguindo repassar isso, e outros não estão aumentando a cota condominial em razão dessa situação. Tivemos uma decisão agora, também recente, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, na verdade foi em primeira instância essa decisão, onde um condomínio até tentou falar, olha, eu não posso pagar, né, o seu problema perante a toda a massa condominial para se excusar do pagamento, embora às vezes seja extremamente entendível a questão que ele passa, mas se todo mundo passar pela mesma situação, o condomínio ele deixa de ser um condomínio, abre as portas, né, não se aplica serviços, então não há como cada condômino deliberadamente deixar de pagar ou invocar uma situação que perdeu o emprego, que entendo super uma questão de saúde na família, para não pagar a cota condominial. Tá certo. Ok. Adriano, se você tiver alguma pergunta aí do estúdio, pode ficar à vontade. Eu tenho algumas perguntas aqui do pessoal que está assistindo, mas antes eu tenho uma pergunta assim interessantíssima e de extrema importância para o doutor. Né, o senhor é muito novo para o senhor, mas é questão de educação, mas o doutor falou que jogava na infância o Atari lá com um amiguinho e tudo mais. Tem uma pergunta sobre isso, doutor. Quando o senhor passava naquele joguinho do bonequinho, o senhor conseguia segurar no cipó, passar pela areia movediça sem cair na boca daquele maldito jacaré? Porque para eu passar aquela fase eu sofria. Eu jogava esse no Enduro, adorava. O Enduro eu era um pouquinho melhor, mas sempre caía na boquinha do jacaré lá, não tem jeito. Não tinha como, né? A minha irmã sempre foi melhor em tudo, tá? Em pipa, em tudo. Então ela passava, aí chegava na fase, eu segurava, falava, passa aí, e aí depois eu voltava. Mas no Enduro eu mandava bem, Doutor, desculpa a brincadeira, só pra gente descontrair aqui, tá? Tá bem. Vamos lá. A pergunta aqui do pessoal.
que a produção está me passando. Vou pedir para o senhor responder, como o senhor tem feito nas perguntas, né, nas respostas, de maneira bem objetiva e esclarecedora para o pessoal que está nos assistindo. A Lúcia Freitas pergunta, condomínios comerciais. O decreto do governo do estado de São Paulo menciona, entre aspas, recomendação, fecha aspas, na não abertura de tais comércios. O síndico pode se sobrepor ao decreto estadual, alterando aí a recomendação e a imposição? Obrigado pela pergunta, Lúcia. Se o prédio, não, entendo que o síndico, assim, se o prédio ele é comercial, vamos dizer, há um restaurante nesse prédio comercial, é normal, cafés, restaurantes, então entendo que o síndico, ele não é apenas uma recomendação. Veja bem, o comércio, nós temos uma imposição e uma regra para o atendimento de questões essenciais, enfim. Então, se ele atender aquelas regras, né, do delivery, ele pode continuar funcionando. Caso contrário, mas muitas vezes essa situação se torna inócua, por quê? Porque ele depende daquele público condominial para o seu negócio e hoje está extremamente prejudicado. Então, entendo que se tiver uma atividade comercial no condomínio que ela não possa ocorrer, tá? Que já está lá dizendo que pode e que não pode, o síndico ele deve se impor e proibir o exercício daquela atividade sob pena, aí sim, de algum outro condomínio trazer uma responsabilização para ele. Tá certo. A Helene Bruno, é indicado lavagem de caixa d'água durante a pandemia, uma vez que 90% dos moradores estão em casa? Obrigado, Helene. Olha, obras, que a metodologia, às vezes a água tem que ficar desligada, tudo. Hoje, qualquer medida de asepsia, né, ela é bem vista. Então, assim, a questão da água, de fazer ou não, depende muito, porque, assim, para você desligar a água de um condomínio, aí a questão não é nem jurídica, mas é administrativa. Sim. Você, muitas vezes, para limpar a caixa, você vai ter que paralisar o fornecimento ali por algum momento. Se é uma questão de saúde, de segurança, eu vejo, desde que tenha, né, a comunicação, que é um vetor para o condomínio, eu vejo, sim, como possibilidade, até por ser uma questão necessária e preocupada com a salubridade, desde que tenhamos a comunicação prévia para que as pessoas não fiquem aí em um lapso temporal, até porque estão dentro de casas e precisam dessas questões necessárias, tá bem? Tá certo. O Silvio Levi, ele tem duas perguntas. Vou fazer a primeira. E as obras nas unidades em condomínios novos, em implantação inicial, como fica? Silvio é um grande síndico, viu? O síndico, fica meu agradecimento aí para o Silvio pela audiência. Obras em condomínio. Gente, lembra que eu disse no início a questão da taxa de habitabilidade dentro de um condomínio? Um condomínio agora que foi recém-entregue, que as pessoas estão fazendo obras, que você não tem um prejuízo, né? Tudo é a questão de analisar. Olha, não vou trazer prejuízo porque o prédio está vazio, não vejo porquê, neste caso, em proibir a questão da obra. Veja bem, Diego, mas não é uma questão necessária. Muitas vezes sim que a pessoa precisa mudar uma série de coisas. Então, é claro que se eu tiver com uma taxa de habitabilidade muito grande no condomínio, não adianta. Então, o que a gente sempre sugere hoje? Situações extraordinárias exigem condutas extraordinárias. Muitas vezes, diante da impossibilidade de fazer a assembleia de condomínio, até uma própria enquete acaba referendando este ato do síndico. Então, um condomínio em implantação, que acabou de ser entregue, que as pessoas naturalmente vão ficar em obra por um grande período. Eu acho que aí tem que ser utilizado a dosimetria do bom senso e olhar para aquele condomínio se não vai trazer prejuízo para terceiros. Então, entendo que neste caso há extremamente a possibilidade de assim seguir. Tá certo. Eu tenho uma outra pergunta do Silvio. Quem tem feito festas reiteradas em suas unidades neste momento, atrapalhando inclusive o sossego dos seus vizinhos, podem ser considerados um condômino antissocial? A questão do condômino antissocial, Silvio, o que acontece? Nós precisamos de alguns requisitos porque ele tem que ser reiteradamente antissocial. Muitas vezes quando o pessoal fala, mas o síndico não proibiu, ninguém chega na portaria, a gente fala, eu venho aqui fazer uma festa, né? Nós tivemos um caso recente de uma blogueira famosa, enfim, que realizou uma festa e depois, enfim, ninguém chega lá falando que vai fazer festa. O fato é que o confinamento traz algumas aproximações até mesmo entre familiares, o que não deveria, mas enfim,
e acaba gerando uma mini festa, ou às vezes na sacada, ou em alguma coisa. Então, assim, hoje, eu entendo que o síndico pode sim proibir, tá? A realização. É que muitas vezes isso já está acontecendo. E aí o que acontece? Qual medida que ele toma? Ele pode socorrer tanto das questões, olha, até criminais em relação a isso, chamando a polícia, denunciando essa questão, em razão de tudo isso que a gente já debateu aqui. E esse projeto de lei, né, que agora lei, né, que se for sancionado, está bem claro. Olha aqui, ó. Em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, além dos poderes conferidos ao síndico pelo artigo 1348, são um monte de prerrogativas que o síndico tem ali, de obrigações, de deveres, enfim. Tá lá, restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso dos abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos. Então, veja bem, detectou o síndico, reiterou, o síndico tem medidas, sim, para, tanto no âmbito civil, quanto no criminal, quanto no âmbito interno, para penalizar esse condômino. Tá certo. A Cibele fez uma pergunta aqui também relacionada, acho que a resposta que o doutor deu agora já responde a pergunta da Cibele, mas mesmo assim eu farei a pergunta só para constar aqui a participação dela. Qual a postura jurídica que deve ser adotada com o condômino que faz festa em sua unidade? Eu acho que o doutor, certeza que o doutor respondeu aqui já essa questão. A Cleidinha Silva pergunta o seguinte: doutor, excelente, abordando temas aí importantes para nossas vidas no dia de hoje. Tem uma pergunta: quais as regras que devemos adotar em relação aos prestadores de serviços que estão solicitando, que são solicitados, né, com mais frequência nesse momento de quarentena? Exemplo, internet, TV a cabo. Os horários devem ser respeitados? Internet e TV a cabo acabou se tornando essencial nesse período. Como que fica, doutor? Olha, aquilo que envolve área comum, muitas vezes, esta questão que vai para a unidade, nós temos ramais, né, de internet, essas coisas. Essas questões que são essenciais, elas devem até para manter a continuidade, tanto do condomínio, quanto daqueles que habitam, enfim. O grande problema é que há um desvirtuamento, né? Porque tudo hoje virou necessário para a pessoa que está dentro de casa. Então, o prestador de serviço hoje, a maioria dos condomínios, como que está funcionando hoje? A pessoa desce, né, com todas as medidas, vai até a portaria, recebe ali, eventualmente, eu estou separando aqui os prestadores de serviços, tá? E nós temos aquele prestador de serviço que precisa efetivamente entrar à unidade. Se for uma questão essencial, emergencial, sim, pode. Ah, Diego, mas quem vai avaliar isso? Muitas vezes é o síndico. Veja bem, se todo mundo está com um problema de sinal dentro de um condomínio, óbvio, né, que o síndico, com a sua gestão ali interna, vai tomar todas as medidas para que isso seja solucionado. Até porque, muitas vezes, se o problema acontece até por um provedor, não vai estar acontecendo com uma pessoa. Vai estar na região ou dentro daquele condomínio. Então, é possível esse tipo de reparo, sim. O problema é que tudo hoje, cada condomínio tem a sua necessidade, e a sua necessidade, todos acham que é maior do que a do outro. Então, exato, muitas vezes, o síndico fica nessas questões. Mas hoje, olha, a gente já está até quase com uma tabelinha aí do que pode e não pode, porque a gente que vive condomínio 24 horas sabe realmente as necessidades, adequando, né, essa necessidade dos condôminos aí. Tá certo. Doutor Vanessa, mais alguma pergunta? Não, por aqui é só. Acho que foi bem esclarecedor. Agradecer aí o doutor pelo tempo que ele tirou na agenda dele e pelos esclarecimentos que foram ótimos. Doutor, queremos agradecer a sua participação, né? Como a Vanessa disse, ter tirado aí um tempinho para participar com a gente. Eu vou pedir depois para que o senhor entre na página do Giro, na nossa transmissão, porque aqui nós temos mais de 120 comentários, né, e fora perguntas que a gente não vai conseguir fazer aqui no ar, que a gente já está com o tempo estourado. Se o senhor tiver um tempinho, a gente ficaria bem feliz se o senhor respondesse aí as pessoas que participaram lá com a gente, tá bom? E agradeço desde já. Muito obrigado. Tem algum recado que o senhor queira deixar que não foi perguntado, algo importante que tenha ser dito? Basicamente que sairemos, né, mais fortes, né, eu acho que em todas as áreas. É um momento de vida onde nós vamos reconstruir, rever relações, uma série de coisas, né? E terminando aqui, que, né, como diria Chaplin, que nada, né, nesse mundo, que nada é permanente nesse mundo,
e os problemas, é mais ou menos isso que ele diz, e tão poucos os problemas, né? Então, acredito que vamos passar por isso e vamos sair mais fortes, e a área condominial com certeza vai ser cada vez mais uma área valorizada por todos diante dessa pandemia. Tá bom então, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Um ótimo dia. Tá, um ótimo dia. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vanessa Dainese, vamos dar sequência aqui então, esclarecedor essa entrevista, né? Bacana quando a gente tem assuntos como este. Sim, importante, né? Porque tem muita gente, a nossa região tem bastante condomínios, né? Tanto de prédios como de casas, e são importantes esses esclarecimentos sobre as regras, os deveres, os direitos de todos que moram nesses espaços, né? Verdade. Vanessa Dainese, você prefere ficar do meu lado direito ou do meu lado esquerdo? Vou deixar você escolher. Pode ser do lado esquerdo. Acho que onde eu estou está bem, do seu lado esquerdo. Tá bom, então. Então vamos começar aí com a nossa parte de notícia. A Vanessa que tem nos mantido bem informados sobre tudo que vem acontecendo, principalmente em Brasília, claro, também em relação aqui à nossa região oeste da Grande São Paulo. A gente fala o Giro SA, o jornal, o Giro Play, fala aqui para 11 cidades da nossa região metropolitana, que faz parte aí do Cioeste, mas agora com as nossas transmissões, né, Vanessa, online, a gente acaba falando também, além dessa barreira que nós tínhamos antes, então nós falamos aí para os 4 cantos do mundo, então a Vanessa nos deixa bem informados sobre todos os lugares e todos os assuntos que você possa imaginar. Começando com certeza falando de Brasília, quer ver? Fala aí, Vanessa. Com certeza. Vamos começar com um anúncio que foi feito pelo Ministério da Saúde com a mudança no protocolo de combate ao novo coronavírus, né? Agora está sendo autorizado por esse novo protocolo o uso da cloroquina nos casos leves também. Antes era só para casos mais graves, agora com esse novo protocolo, os casos mais leves serão também administrados aí a cloroquina. Vale frisar que o paciente terá que assinar um termo de responsabilidade, dizendo que está ciente de todos os riscos, né, que a substância pode causar, né, que esse tratamento pode trazer aí depois que ele se recuperar da Covid-19. Então, fica aí adotado esse novo protocolo, que era o que o presidente Jair Bolsonaro tanto pedia aí para o seu ministro da Saúde. Então, o Eduardo, o atual ministro, divulgou esse novo protocolo hoje de manhã, né? Então, vamos ver aí como que vai ser administrado esse tratamento pelos médicos, né? Falando isso, ontem, durante a parte da noite aí, a gente escutou muitas críticas, vimos muitas críticas, né, Vanessa, em relação ao vídeo do presidente Jair Bolsonaro, se eu não me engano, não sei se foi Facebook ou Instagram, participando, ele conversando com outra pessoa, não me lembro quem era, mas falando sobre o uso aí da cloroquina, né? Quem era de direita usava, quem era de esquerda tomava tubaína e aquilo. É triste, né? Eu trouxe o vídeo para exibir novamente, porque esse comentário do presidente vem justamente num dia onde o país registrou o maior número de mortes, né? Que foi 1.179 pessoas que perderam a vida ontem devido à Covid-19. E aí o presidente foi para as redes sociais e num vídeo acabou dizendo que quem era de direita, né, tomava cloroquina e quem fosse de esquerda ia tomar tubaína. Um comentário totalmente inapropriado, né, que a gente não espera de um líder de Estado, porque passado a eleição ele é presidente de toda a nação, independente se a pessoa é de esquerda ou se a pessoa é de direita. Ele governa para todos e não só para um setor, né? Então ele volta a politizar uma questão que não deveria. Até tem um vídeo aí novamente, não sei se você quer colocar mais um trechinho aí para o pessoal que não acompanhou, né, no Giro Noite, para o pessoal dar uma olhadinha. Esse vídeo dele eu não tenho aqui no gatilho agora, Vanessa, falando sobre essa questão, infelizmente. A gente não preparou antes aqui. Mas é triste, né? Você falou aí agora sobre a questão do número de infectados, pessoas perdendo vida. Talvez, se Deus queira que não,
mas talvez se alguém da família do presidente, né, por um motivo ou outro acabar sendo contaminado, pegar essa maldita doença, talvez ele comece a repensar em algumas frases, em algumas brincadeiras, em alguns discursos sem fundamento nenhum. No mínimo uma falta de respeito com a população brasileira, com aqueles que estão sofrendo pela perda, né, dos seus entes queridos, daqueles que estão internados em hospitais, que estão entubados e daí por diante. Eu acho que mais é menos. Então, né, falar menos em improviso, acho que é a melhor saída e alternativa para o nosso presidente. Com certeza, menos é mais, né? Menos é mais, exatamente. Vamos lá. Dando sequência, hoje de manhã, também em Brasília, lá no Palácio da Alvorada, o presidente teve um encontro com agora, né, ex-secretária de Cultura, Regina Duarte. Ele teve um encontro que contou com a participação da deputada federal Carla Zambelli, e depois foi divulgado um vídeo, inclusive nas redes sociais do presidente Bolsonaro, onde ele dizia que a Regina Duarte estava sentindo saudades da família e que por isso não ficaria mais no comando da pasta da cultura. E agora ela volta para São Paulo, né, mas não vai ficar distante do governo, ela não deixa o governo e vai assumir a Cinemateca aqui de São Paulo, né? E o mais cotado, já estão aí surgindo aí nomes, é o também ator Mário Frias, né, para assumir o lugar deixado pela Regina Duarte. Não sei se está preparado aí o vídeo que eu mandei para você da Regina Duarte ao lado do presidente. Ela até faz uma piadinha no começo, falando se era verdade que o presidente estava tentando fritar ela, né, esse termo utilizado aí na internet. Vamos dar uma olhadinha aí no vídeo. Vamos ver. Olha, pessoal, eu vim aqui perguntar ao presidente se ele está realmente me fritando, porque eu estou lendo isso numa imprensa que eu não acredito mais, mas de qualquer forma, queria que ele me dissesse pessoalmente. Está me fritando, presidente? Regina, toda semana tem 1 ou 2 ministros, né, que, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é sempre destabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir, jamais fritar você. Não, e olha, gente, deixa eu contar, eu aqui acabo de ganhar um presente, que é o sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro, um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona lá em São Paulo e é um museu de toda a filmografia brasileira, ficar ali secretariando o governo dentro da cultura na Cinemateca. Pode ser um presente melhor que esse? Obrigada, presidente. Pode ter certeza de uma coisa, eu acho que você quer ajudar o Brasil. Sim. E o que eu mais quero é o seu bem pelo seu passado, por aquilo que se representa para todos nós. Ir para a Cinemateca, do lado do teu apartamento, ali em São Paulo, você vai ser feliz e produzir muito mais. Eu fico muito feliz com isso. Chateado porque você se afasta um pouco do convívio nosso em Brasília, mas, o que é difícil para você também. A família está querendo a minha proximidade, eu estou sentindo muita falta dos meus netos, dos meus filhos, a minha família, que é uma coisa a qual eu sempre fui muito ligada. Então, é um presente duplo, é a Cinemateca e é também eu estar próxima da minha família, que é uma coisa que eu estou desejando muito. Agora você vai ter um compromisso comigo. Toda vez que for a São Paulo, você me acompanha. Obrigado, pessoal. Obrigada, Deus acima de todos. Valeu. Sim, obrigado. Que bonitinho, né? Ué, será que não sabia que ia sentir falta da família, dos netinhos? Por que aceitou, né? Não sabe brincar, desce do play, não é assim que o pessoal fala, Vanessa? Porque você não foi um convite para mais uma novela que você aceitou. E mesmo se fosse, né? Mas pelo menos a novela você pode ver de uma outra maneira. Então não foi mais uma peça de teatro que você tinha escolha. Você tinha escolha. Então deveria ter pensado nisso antes. E queridíssima Regina Duarte, a imprensa que você não acredita mais hoje foi a mesma que deu o status que você tem hoje, né? Considerada uma das melhores atrizes aí do nosso país. Não acreditar na imprensa, para você, de repente, pode ser não acreditar no seu trabalho, no seu passado, naquilo que hoje você se tornou para aqueles que acompanham o seu trabalho. Hashtag fica a dica. E vale lembrar que o presidente Bolsonaro já tinha reclamado justamente da ausência da Regina Duarte em Brasília, né? Que ela estava trabalhando de São Paulo desde o início da pandemia
E ele reclamou bastante, né, da ausência dela. E dá para perceber que não ficou, por mais que forcem ali uma relação, tem algo estranho no ar, né? Não me parece que foi tão amistosa essa saída, né? Mas fica assim evidente pelo olhar do presidente que tem algo ali que não está agradando, né? Vamos ver até quando ela permanece, né, nessa nova função, né? E vamos ver aí se ele vai anunciar em breve o próximo secretário da Cultura, né? E não sei se será tão breve, né? Porque a gente ainda também está aguardando o ministro da Saúde ser nomeado, ou se vai manter o interino. Vamos aguardar aí os próximos passos. Ainda falando em governo federal... Oi, desculpa. Não, você falando aí do novo ministro da Saúde, tem também, parece que a possibilidade aí do deputado federal Luiz Henrique Mandetta, não é? Olha, isso eu não ouvi. Do Mandetta retornar, eu não ouvi. Isso, depois... Mas o pessoal está comentando, a gente, claro, vai apurar, só porque eu ouvi por alto essa questão, pode ser que tenha aí a possibilidade. Bom, enfim, vamos ver aí para ver o que vai acontecer. Com esse novo protocolo da cloroquina, eu não acredito num retorno do Mandetta, não, porque ele era uma das pessoas que não apoiava o uso assim, dessa forma da cloroquina, né? Então não acredito num retorno, até porque eles trocaram, o Mandetta adotou uma postura após a saída de dar entrevistas e criticar bastante aí o trabalho do governo federal nessa questão, como o trabalho vem sendo tratado, né? Como a questão vem sendo tratada pelo presidente. Então acho um pouco improvável esse retorno, né? Bom, mas seguindo com as notícias, né, ontem no Senado foi aprovado aí um projeto de lei para adiar o Enem. E hoje, né, essa medida vinha sendo muito questionada, né, pelo ministro da Educação. E hoje o ministro foi nas redes sociais. Há uma hora ele postou nas redes sociais que, diante dos recentes acontecimentos no Congresso e conversando com os líderes do centro, ele estaria sugerindo que o Enem fosse adiado de 30 a 60 dias. E ele pede, né, segundo ele, eu vou até ler a frase como ele colocou aqui no Twitter, ele diz assim: peço que escutem os 4 milhões de estudantes já inscritos para a escolha da nova data de aplicação do exame. Né? Segundo ele, 4 milhões de pessoas já estão inscritas, né? 4 milhões de estudantes já estão inscritos, e que eles deveriam ser ouvidos. Ele até faz uma enquete na rede social dele, o Twitter, se os estudantes são a favor ou não de fazer, né, de adiar a data da prova, né? Então tá lá no Twitter dele, ele publicou aqui hoje de manhã essa enquete, né? E com a seguinte frase: democracia direta, deixem os estudantes que vão fazer o Enem decidirem, sem intermediários e sem a UNE, né, que representa os estudantes. E aí ele pergunta: você acha que podemos perguntar diretamente aos estudantes inscritos se eles querem fazer o Enem e quando fazer? Está lá a enquete que ele está fazendo aí para consultar os estudantes sobre a alteração ou não da data do Enem. Mas ela está, pelo menos, abrindo um diálogo, né? Porque tem muitos estudantes que estão questionando que não têm acesso à plataforma digital para se prepararem para a prova, né? Vamos ver se esse canal continua aberto e eles chegam a uma conclusão. O importante é que tenha o Enem, que essas pessoas, que os alunos possam, né, os inscritos possam fazer a prova e, né, se candidatar aí para tirar uma boa nota, entrar nas faculdades e tudo mais. Vanessa, deixa eu só pedir desculpas aqui em relação ao que eu falei do Mandetta. Na verdade, o erro foi meu, eu me confundi aqui, eu juntei uma notícia com outra e visualizei o nome, acabei me enrolando aqui e passei aí uma informação errada. Tá só pedindo desculpas para vocês, então depois você vai acabar pesquisando de novo, não vai ver nada, mas eu que li errado aqui, tá bom? Então, desculpa sobre essa questão. Imagina. Bom, hoje, Adriano, na Assembleia Legislativa de São Paulo deve ser votado o projeto do governador João Dória, que antecipa o feriado de 9 de julho. Ontem teve uma sessão na Alesp que votou para que o projeto tramite em caráter de urgência e já está previsto para hoje à tarde a votação desse projeto, que deve antecipar o feriado de 9 de julho para o dia 25 de maio.
Vale lembrar que a Prefeitura de São Paulo também encaminhou um projeto para a Câmara, já aprovado e já sancionado pelo prefeito Bruno Covas, também antecipando 2 feriados municipais, gerando assim na capital um feriadão aí prolongado. E na região, apenas a cidade de Cotia antecipou os feriados, né, para aumentar aí a taxa de isolamento. Eles anteciparam o Corpus Christi, né, e o feriado da Nossa Senhora de Monte Serrat, eu acho que é assim que se fala, que é padroeira do município, e que é comemorado no dia 8 de setembro. Então, em Cotia também vai haver esse mega feriado. Em Santana de Parnaíba, e não adotou, né, a antecipação do feriado, mas vai decretar ponto facultativo na sexta-feira para os servidores municipais. Então, também já ganha aí mais um dia para aumentar a taxa de isolamento, que aí é um pedido do governador, porque está aí previsto que se a taxa não melhorar em 3 semanas, o sistema de saúde de São Paulo entra em colapso. E aí medidas mais duras podem ser adotadas, já que o governador João Dória diz que existe aí um estudo, um planejamento já para o lockdown em São Paulo, já preparado. Então, depende muito da participação da população em reduzir, né, em aumentar a taxa de isolamento, né, para que a gente não entre numa medida mais rígida. Osasco, o prefeito Rogério Lins fez uma publicação também dizendo que não vai antecipar os feriados, mas que vai aumentar a fiscalização para evitar aglomeração de pessoas. Segundo ele percebeu que em alguns bairros mais periféricos andam havendo aglomerações de pessoas em praças, né, em alguns comércios que ainda insistem em tentar dar uma burlada e continuar funcionando. Então ele disse que vai aumentar a fiscalização e que se a taxa de isolamento não aumentar, ele também prevê aí a adoção de medidas mais rígidas em Osasco. Então vamos ficar alerta aí para esse feriado e essas datas para a gente tentar aumentar e quem sabe retornar logo aí à nossa rotina. Se for para fazer, né, se o objetivo é fazer com que as pessoas fiquem em casa e assim diminuir o número de contágios e daí por diante, não sobrecarregar, né, o sistema público de saúde, como você mesmo disse, ok, a gente entende, vamos fazer a nossa parte, né, vamos fazer a nossa parte para a gente tentar sair dessa situação o mais rápido possível, dentro dos nossos limites, dentro daquilo que a gente pode. O importante é a gente fazer a nossa parte. O governo, de uma certa forma, faz a parte dele. Eu falo de uma certa forma porque cada um está fazendo uma coisa, cada um faz o que bem entende, e a gente, como população, como cidadão, né, como pessoas que temos que ter cuidado com a nossa vida, com a vida da nossa família, daqueles que nós amamos, né, condicionalmente ou incondicionalmente, vamos fazer a nossa parte também. Mas é claro que tem gente, Vanessa, tirando sarro dessa situação da antecipação dos feriados, né? Tem aqui um post que eu vi, eu estou segurando aqui no meu celular, porque eu não consigo ver no computador, está assim, ó. Para quem está perdido, hoje é terça-feira, postou ontem, né? Hoje é terça-feira, ontem foi terça-feira, 13 de maio, amanhã, hoje é 11 de junho, quinta-feira é 20 de novembro e segunda-feira é 9 de julho, né? Espero ter ajudado vocês aí. Que confusão, né? Eu espero que não antecipem também a comemoração de Natal e Ano Novo, pensou não? Eu recebi até uma postagem ontem exatamente dessa forma. Eu já montei minha árvore de Natal, vai que resolvam antecipar o Natal. Ai, meu pai amado. Vamos tirar, bom, rir, mas triste. Pois é, né? É uma forma de tirar um pouquinho de descontração e riso com tudo isso que a gente vem passando. E o brasileiro é um bicho que tem que ser estudado, né? Porque brasileiro faz piada de tudo. Pode estar o que for que faz piada. Vanessa, temos aí a tabela sobre o Covid-19, então, aqui na nossa região, né? Para fechar aí as notícias de hoje, trazendo as informações, né? O Brasil tem 271.968 infectados, 17.987 mortos. O estado de São Paulo tem 65.995 infectados e 5.147 mortos. Na região, que é a nossa tabelinha, nós temos 5.807 infectados, 500 mortos e número de recuperados são 3.307.
né? Então, torcemos aí, a gente vê que os números de pessoas curadas têm subido, mas infelizmente também o número de pessoas infectadas também tem aumentado. Então, vamos aí tentar fazer o máximo, né? Se proteger, usar o álcool gel, usar a máscara, para que a gente passe logo por esse momento. É o que a gente espera passar o mais rápido possível, mesmo as coisas estarem levando para um caminho que a gente subentenda que não será tão rápido assim. Vanessa Dainese, mais alguma informação, não? Por hoje é só, Adriano. Eu quero saber e o Moro e o Bolsonaro, que você não falou hoje? Né, hoje não teve Moro e Bolsonaro, mas em breve teremos, já que a gente está naquele aguardo ainda do ministro Celso de Mello de falar se vai divulgar ou não aquele vídeo da tão esperada divulgação do vídeo da reunião ministerial. Ficou para sexta-feira, não é? Ou até sexta, não é? Até sexta-feira. Até sexta-feira ele toma uma decisão se vai divulgar só um trecho ou se vai divulgar a íntegra, né? De qualquer forma, teremos novidades, porque se ele divulgar só um trecho, a gente vai ver se o que o Moro disse é verdade. Se divulgar na íntegra, a gente vai saber o que será que rola nessa reunião ministerial, né? O que será que eles falam? Já que o presidente, depois das acusações do Moro, suspendeu, né, as reuniões com todos os ministros. Agora ele chama individualmente e conversa só com um para não ter problema. Mas mesmo assim ainda corre risco, a não ser que eles passem lá por uma tipo aquelas portas de banco, né? Ou alguém faça uma revista para ver se não tem um gravador, um microfone, alguma coisa escondido aí numa caneta, no celular, num óculos, porque a gente não sabe como a gente quer dizer, né? Sabendo como funciona a política brasileira, tem que tomar cuidado mesmo com o que fala aí. Mas não sei se a reunião individual vai adiantar muito para o presidente, não. Ô, Vanessa, sexta-feira... Só fazer uma fofoca, já que... Vanessa. A gente sabe que na região, né... Não temos mas temos vários. E as reuniões, em algumas cidades da região, a reunião do secretariado não pode entrar com celular, viu? Se entrar com celular é B.O. Pois é. Agora falta saber se as nossas autoridades aqui da região fazem isso, né? Por segurança ou por medo, né, Vanessa? Então, fica a pergunta, né? Vamos fazer essa reflexão. Precisamos ter aqui no nosso Giro da Manhã o momento da venenosa, igual tem lá na Rede Record de televisão no balanço geral. Vanessa Dainese, mais alguma informação? Não? Só essas, Adriano. Eu quero agradecer aí mais uma vez a participação de todo mundo que mandou comentários aí na nossa entrevista. E desejar um excelente dia de trabalho a você e a todos que estão acompanhando essa transmissão. Para todos nós, né? Um excelente dia de trabalho para todos da equipe do Giro SA. Para você que está nos assistindo, agradecer de coração o seu carinho e a sua audiência. Você que acredita no nosso trabalho, na nossa imparcialidade, no jornalismo com credibilidade, utilidade pública, que é a marca registrada do Giro há 12 anos. E aí na nossa tela, na sua tela, tem aí o nosso WhatsApp, 94278-2067, 94278-2067. Manda uma mensagem, salve esse número no seu celular, como Giroplay ou Giro SA, manda uma mensagem falando assim, quero receber notícias atualizadas todos os dias do Giro. A nossa equipe, a produção, coloca você no mailing, todos os dias você recebe as principais notícias. Assim você fica bem informado, não tem perigo de cair em fake news e compartilha com o máximo de pessoas possível, tá bom? Nesse mesmo número, você pode mandar foto ou vídeo de algum problema que você passa onde você mora. Rua, cidade, rua, bairro ou cidade, tá bom? E claro, se você estiver passando por algum lugar, ver algo interessante, algo bacana, também filme, também tire foto, manda pra gente, para que nós possamos mostrar aqui no ar, tá bom? 94278-2067. Esses são os recados que nós tínhamos para passar aqui
para você que nos acompanha, tá bom? Hoje, às 18 horas, tem Giro da Noite. Então, eu tenho um encontro marcado novamente com você hoje, às 18 horas, com o Giro da Noite. Te espero, tá bom? Vanessa, bom dia, bom almoço, 12 horas, 18 minutos. Até amanhã. Para você também, Adriana. Um bom almoço, um bom trabalho a todos e até amanhã. Tchau, Van. Tchau. Obrigado, gente. Então a gente se encontra hoje às 18 horas com o Giro da Noite, tá bom? Forte abraço, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Nos encontramos lá. Tchau.